Bom dia, pessoal! Está começando mais um Hora da Bio e dessa vez a gente tem um assunto novo para falar com vocês. Bem, como eu disse antes, dessa vez a gente vai tratar um assunto diferente, o assunto do metabolismo. Mas é claro que não dá para falar de metabolismo todo nesse vídeo. Então a gente vai definir e caracterizar alguns pontos aqui para vocês hoje. A palavra metabolismo é definida no dicionário como um conjunto de processos químicos pelos quais se mantém a vida no organismo. E de acordo com a maioria dos livros, o metabolismo descreve todas as mudanças químicas e de energia que ocorrem nas coisas vivas. Mas como assim processos químicos? Como que a gente define isso? Calma, que durante todas essas apresentações vamos entender que processos químicos possibilitam que a vida aconteça em todos os sentidos, desde o nosso nascimento. Agora vamos observar o ser vivo como um todo. De exemplo, vamos usar este cachorrinho. Existe todo um sistema conectado aqui que deve funcionar em harmonia. Os órgãos delas, os tecidos e as células que os compõem. E o que possibilita essa sincronia é justamente o metabolismo. Mas como? Seu princípio é bem simples e a gente vai entender agora. O alimento é um combustível e esse combustível é utilizado para a produção de energia. A utilização dessa energia possibilita a manutenção das suas funções. Claro que toda essa engrenagem não pode ser resumida apenas por isso, né? Existem diferentes etapas e milhares de reações e processos químicos que se relacionam. E o mais interessante é que mesmo que existam muitos seres vivos diferentes nesse planeta, as principais etapas metabólicas guardam muita semelhança. E é sobre essas reações e etapas que nós vamos começar a explicar a partir de agora. Bom, como já foi introduzido por Camila, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo vivo com o objetivo de promover a satisfação das necessidades estruturais e energéticas. Além disso, ele pode ser dividido em duas etapas, a etapa de construção, o anabolismo, e a etapa de degradação, denominada catabolismo. O anabolismo é a fase onde se constrói moléculas complexas a partir de moléculas simples consumindo energia, como os carboidratos, os aminoácidos e os ácidos graxos. Nos seres humanos, é nessa fase que ocorre o processo de reconstrução e recuperação dos tecidos musculares após uma atividade física. Inclusive, o exercício físico é um fator determinante para aumentar o nível do anabolismo, porém existem também outras formas de fazer com que isso aconteça, como mantendo a alimentação regular e rica em proteínas e mantendo o sono regular. Já nas plantas, esse processo acontece através da fotossíntese e é responsável pela produção dos açúcares. Já o catabolismo consiste na quebra de moléculas complexas em moléculas simples com o objetivo de obter energia. Essa energia é utilizada no trabalho mecânico, no crescimento, na reprodução e entre várias outras atividades. Inclusive, esse é um processo evitado por pessoas que desejam obter o ganho de massa muscular. Existem alguns fatores que aceleram o catabolismo, como o consumo de bebidas alcoólicas, o sono irregular e a atividade física feita de forma prolongada e desgastosa. Porém, ele também auxilia em processos como a temperatura corporal e os batimentos cardíacos. Alguns dos hormônios que participam desse processo são o cortisol, o glucagon, a citosina e a adrenalina. Uma das finalidades do metabolismo é a manutenção e transformação de matéria bruta no sistema hormonal. Para isso, precisa obter energia de fontes externas, como, por exemplo, o alimento no caso dos animais e a luz no caso das plantas. Para entendermos melhor o metabolismo, precisamos entender como a energia se transforma. Os organismos ingerem um alimento que se transforma em moléculas nutrientes para a célula. Logo depois de toda a célula, esses nutrientes passam por inúmeras reações químicas e se transformam em compostos. Nós chamamos esses compostos de compostos intermediários e, por causa disso, o nome desse metabolismo é chamado de metabolismo intermediário. Os nutrientes ingeridos pelas células são usados como fonte de energia. Para isso, eles são quebrados, ou como se diz normalmente, eles são queimados. Na verdade, o que ocorre é a oxidação, que é a remoção de um elétron sozinho ou na forma de uma molécula de... Olá, meu nome é Flávia e hoje eu vou falar sobre o incrível mundo das enzimas. Mas o que são enzimas? Enzimas são, em sua maioria, proteínas especializadas que vão atuar controlando a velocidade e regulamentando as reações do nosso organismo. Elas vão atuar diminuindo a energia de ativação, que é a energia necessária para que todo esse processo ocorra.
elas são conhecidas como biocatalisadores. Elas são extremamente específicas e vão atuar em substratos específicos. Um exemplo do nosso dia a dia sobre as enzimas é o escurecimento enzimático. Algumas frutas e verduras possuem um composto chamado composto fenólico, como por exemplo no caso da maçã. Quando cortamos a maçã e deixamos elas expostas ao ar, ocorre o escurecimento enzimático, que seria a atuação de uma enzima chamada polifenolixidase, que acaba escurecendo essa maçã ao entrar em contato com o ar. Algumas coisas vão dar uma alterada nessas enzimas. Uma delas é a temperatura. Muitas enzimas trabalham em temperaturas elevadas, mas algumas, em determinadas temperaturas muito elevadas, elas acabam desnaturalizando. Outra coisa que também vai dar uma alteradinha nas enzimas é o pH. O pH vai trabalhar alterando a carga dessas enzimas e modificando a sua conformação. Deste modo, elas não vão conseguir ligar-se ao substrato. E agora quem vai falar um pouco mais sobre as enzimas é a Lueli. Ok, eu sei que Flávia já ensinou pra você o que são as enzimas, mas você já parou pra pensar qual a importância dessas enzimas no nosso cotidiano e na vida dos seres vivos? É importante lembrar que as enzimas elas têm um papel fundamental na catalisação e na aceleração de algumas reações. Sem essas enzimas, dificilmente algumas reações ocorreriam. As enzimas elas possuem um papel muito específico. Tão específicos que algumas enzimas elas possuem até o nome das suas reações, como a desidrogenase, que retira o oxigênio ali do substrato. Ela também possui uma reação reversível, as lipases, que atuam com os lipídios, as maltases, que atuam com os maltoses, e entre outras. Tá me perguntando, Lueli, mas será que essas enzimas elas são tão importantes assim, elas têm um papel tão importante assim na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas células? Sim. É o quê? Sinto muito informar, mas sim. As enzimas elas são extremamente importantes para o funcionamento do metabolismo. Elas catalisam reações. Então, muitas reações que precisam acontecer rapidamente só acontecem devido às enzimas e por conta dessas enzimas. Um exemplo dessa reação, de uma reação extremamente importante para o corpo dos seres vivos, são as reações de tamponamento. Lueli, mas o que são essas reações de tamponamento? Gente, as reações de tamponamento são aquelas reações que não deixam que o pH ele altera rapidamente. Sim, sem as enzimas, sem a atuação das enzimas nessas reações, essa reação de tamponamento não ocorreria. E qual é a maior consequência de não ocorrer essas reações de tamponamento? Possivelmente um sangue bem ácido, porque essas reações de tamponamento elas ocorrem dentro do sangue. Quando ocorre uma alteração ou uma ameaça de alteração muito brusca no sangue, essas reações de tamponamento ajudam para que o sangue não altere o seu pH. E as enzimas, elas aceleram essas reações, porque essas reações, elas precisam acontecer rapidamente. Se não acontecerem rapidamente, não tem sentido. O sangue, ele vai ficar ou ácido, ou muito alcalino. E o pH do sangue, como todo mundo sabe, é um pH básico para alcalino. Então, se o sangue ele estiver muito ácido, provavelmente trará muitas consequências para a vida desse ser vivo. Sem as enzimas, o pH do sangue pode alterar bruscamente. Então, o pH do sangue pode ficar ácido. E o que pode ocorrer com o pH ácido? Quando o pH está muito ácido ou baixo, as gorduras se aderem às paredes das artérias, causando doenças do coração. Então, vocês podem ver como tudo está interligado. As enzimas elas agem de forma contínua como devem agir para que tudo ocorra de forma correta dentro do corpo dos seres vivos, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, aprendido um pouquinho mais sobre o processo metabólico, mas calma que a gente ainda vai ter outros vídeos para explicar outras etapas desse assunto. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, se alimentem direitinho e até a próxima!